Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao episódio 2 do DivaCast. E nesse episódio a gente vai falar sobre qual a hora certa de revelar o preço para o cliente. Eu sou Ian Ximenes. Sou Davi Chaves. E eu sou a Marina Machado. Bem-vindo ao DivaCast. Marina, então vamos começar aqui com a pergunta, uma das perguntas mais conhecidas, mais feitas pelos profissionais da estética, que é: devo colocar o preço no post? O que você acha disso? Eu tenho certeza que não. Porque é o seguinte, quando você coloca o preço do seu protocolo no post, não dá tempo ali suficiente para que você consiga passar valor do produto. Preço e produto são coisas diferentes, né? Preço e valor são coisas totalmente diferentes. Então, é como, mais ou menos, quando você pega um panfleto na rua e olha e fala assim, tá caro. Você mesmo tira as suas conclusões. E quando a gente coloca lá, por exemplo, massagem, botox, inclusive botox nem pode, né? Porque aí é o profissional da saúde estética que coloca, mas quando a gente coloca lá massagem redutora, massagem relaxante e o preço, o cliente, ele vai... na verdade, não é nem cliente aí, né? Porque aí ele é seguidor. Porque ele ainda está na linha de seguidor. Ele não se tornou, de fato, um cliente. Ele vai ver aquele preço e vai comparar o seu preço com outra coisa. Então, se ele tiver alguma dúvida, o que a gente chama de objeção, né? O que é objeção? Objeção é aquilo que me impede de fazer a compra. Então, se eu tiver alguma objeção, alguma dúvida, eu não vou sanar com você, porque eu mesma já vou tirar as minhas conclusões. Então, o que eu sempre digo, não coloque preço nos posts por essa razão. Não tem nada a ver, porque o meu concorrente vai ver, porque isso não tem nada a ver com isso. Tem a ver com única e exclusiva razão de você não conseguir passar o valor necessário do seu protocolo, e aí o cliente ou o seguidor vai acabar comparando o seu preço com outras coisas e vai deduzir se para ele está caro ou se está barato. Então, o que eu sugiro de fazer é o seguinte: a pessoa pergunta, qual é o preço, né? E é muito chato quando a gente responde assim lá nos comentários, eu vou te chamar inbox. E aí, a pessoa próxima que vem, né, que vem ver o tal do vou chamar inbox, isso dá uma certa antipatia. Porque você fala, que saco, por que não colocou o preço? Então, eu gosto muito de justificar o motivo de vou chamar inbox. Então, ao invés da frase vou chamar inbox, coloca o seguinte: olha, eu vou te chamar inbox para entender um pouco mais da sua situação. Porque protocolos estéticos, eles não são, em tese, não deveriam, né, ser coisas estáticas, ou seja, o que é para um é para todos. Lógico que a gente sabe que tem, né? Protocolo de massagem, por exemplo, relaxante, é o mesmo preço para todo mundo. Mas existem determinados tipos de protocolo que precisa, às vezes a cliente precisa de fazer um tipo de procedimento, precisa de fazer outro. Então, para evitar esse famoso te chama inbox, eu só falaria o seguinte, igual eu disse aqui, né? Eu vou te chamar inbox que eu preciso de entender um pouco mais da sua situação, para você me explicar um pouco mais da sua situação. Porque as outras pessoas que vão vir atrás e vão ler o comentário, vai criar um gatilho, né? Uma prova mesmo. Tipo, ela tá chamando inbox para conversar do problema dela, não é por conta de preço só. É justificação, né? O que ela tá fazendo. Isso, justificação. Porque esse negócio de, eu vou te chamar inbox para te falar, a pessoa vira e fala assim, mas que saco, então por que você não coloca aqui? Se for só para falar o preço, você pode colocar aqui. Aí a gente entra naquele diálogo que a gente já sabe com o cliente, né? O cliente já chega perguntando assim, qual que é o preço, a gente desvirtua ele do preço, porque a gente tem que conhecer um pouco mais esse cliente, entendeu? Então, não coloque o preço. Essa parada das objeções do cliente é que, tipo assim, às vezes a pessoa tem várias dúvidas sobre o seu procedimento e ela não... Quando ela vê o preço, ela só olha o preço, entendeu? Porque o preço é uma coisa que ela consegue entender facilmente. Agora, assim, ela vai julgar, ela vai fazer uma decisão ali pelo que ela acha que é o seu procedimento, que às vezes elas não sabem o que é. Elas, sei lá, tipo assim, um procedimento custa R$200.
Aí ela vê lá o preço, mas ela não conhece o que é o seu procedimento, entendeu? Ela vai tentar Aham. pensar com a cabeça dela, só que às vezes a cliente mesmo, ela não sabe direito como que ela tá decidindo. Deixa eu dar um exemplo para isso. Por exemplo, um dia desse eu estava andando no shopping com minha mãe e a gente passou na frente de uma clínica lá de estética que era especialista em Botox. Aí tinha uma placa lá dizendo o preço, nem lembro quanto era, mas aí eu disse, ó mãe, tá barato, porque você não faz o Botox? Eu falei desse jeito assim. Aí ela, não vou pagar dinheiro para isso, esse negócio aí não presta para mim não quero isso não. Aí, beleza, foi embora. E, tipo, ela já desistiu na mesma hora que eu dei a ideia. Mas aí, outro dia em casa, eu cheguei perguntando, mas por que que você não quer fazer Botox? Você não, tipo, é uma coisa segura e tal, não tem perigo mais hoje em dia. Aí eu conversei com aí ela me explicou por que que ela não queria, porque a prioridade dela era emagrecer primeiro, aí talvez depois ela fizesse Botox. Enfim, aí eu comecei a entender qual que era a objeção que minha mãe tinha, e ela ficou, e foi mais fácil depois de convencer ela a querer fazer o Botox depois, enfim, depois de emagrecer. Então, é algo assim, é bom você ter uma conversa antes de tentar vender para a pessoa. Ô, Davi, como que você já fez a sua depilação ali? Entendeu? Nós vamos arrumar uma depilação a laser pro Davi. Conclusão, chame o Davi para vender para vocês os procedimentos estéticos. Ele o cara convenceu a mãe e convence qualquer um. Mas assim, Mas, tem não, muita gente que tem muito medo, assim, que você tem que entender primeiro qual que é esse medo da pessoa. Às vezes, assim, a pessoa quer, assim, até pensa na transformação que ela pode ter se fazer uma, sei lá, uma lipoaspiração, mas ela tem medo de qual é o perigo do procedimento, enfim. É, que faz mal, que tem perigo de morte. Minha mãe dizia que pode morrer muito fácil fazer essa lipoaspiração. Ela tirou isso de algum lugar, não sei por quê. Ela falou isso. Pois é, inclusive isso faz muito parte daquela parada de que, tipo assim, às vezes as pessoas não sabem muito bem da realidade dos procedimentos. E elas escutam alguma coisa assim na TV, alguma coisa que alguém falou, e elas pensam, nossa, lipoaspiração é muito arriscado. Ou então, até algum procedimento simples que você pode vender no seu espaço estético, na sua clínica, as pessoas podem pensar que ele é muito arriscado, que ele é uma coisa que ele não é, entendeu? E aí, por isso, elas não fazem, porque elas não têm o conhecimento suficiente. você sabe uma coisa que eu acho, inclusive, pegando esse gancho, uma coisa que eu acho muito complicado da profissional da estética colocar no seu Instagram e vincular esses tipos de notícia é o seguinte: o medo é uma coisa latente na cabeça da pessoa, né? Pensar, porque para profissional que está fazendo ali é uma coisa, é que nem médico. O médico morrer para ele muitas vezes é uma coisa muito simples, né? Aí fala que o médico é até frio, né? Fulano morreu, coitado e tal, dá uma chorada ali, mas geralmente o médico está tão acostumado em dar um diagnóstico ruim, de escutar de morte, que ele se torna uma pessoa meio blindada quanto a isso. E a mesma coisa acontece com a profissional da estética que eu vi. O que acontece? Você tanto lidar com aquilo, tanto estuda aquilo, que para você é muito natural pegar uma agulha, enfiar aqui perto do olho da pessoa, que tá tudo bem, não vai fazer mal. Mas para a pessoa que está recebendo aquilo, puta merda, se ela errar um negócio aqui, eu vou ficar zaroia, meu olho vai parar lá. Ó. Então, a pessoa não entende, ela não estudou, ela não sabe, ela não tem o mesmo conhecimento que você. Então, isso eu percebo bastante aí nas profissionais, que para elas o que é muito natural, elas querem passar essa naturalidade para o cliente, para o cliente, para o seguidor, mas elas esquecem que o cliente e o seguidor não sabem o que é. É mais ou menos como se fosse assim, você chega num médico para poder fez um exame, sai. E aí o médico vira para você e fala assim, olha, essas hemoglobinas, essa não sei o quê, essas glóbulos brancos, e começa a falar um monte de coisa com você, técnica ali e tudo que para você é natural, né? Para você, quanto médico, é natural, mas e aí você vira para o paciente e fala assim, ó, então, na verdade, você tem 6 meses de vida, você vai morrer. Entendeu? Então, assim, para o paciente, ele não está acostumado com aquilo, ele não pode receber esse tipo de notícia assim, ele não pode receber aquela informação desse jeito. Assim como a profissional da estética. Quando o profissional da estética senta para fazer a anamnese,
de um paciente, de um cliente. Inclusive, eu gostaria tanto de mudar esse nome, né? Eu nem sei se isso é legalmente possível. Eu vou até olhar. De cliente para paciente. Não. Em vez de chamar de cliente, sabe? Para paciente, sei lá. Mas, assim, porque eu acho que o paciente só pode ir em termo médico. Mas não sei a coisa legal disso. Mas, depois eu vou até pesquisar. Mas, assim, quando você senta para fazer a sua anamnese, é como se tudo que você estudou lá atrás na sua escola, na sua faculdade, nos seus cursos, aquilo ali desaba e 1 hora de anamnese que você faz. E aí você quer passar para o cliente, nessa 1 hora, toda a carga de conhecimento que você tem para trás. Só que a gente tem que entender que quando o cliente senta na cadeira também, ele tem uma carga de vida, às vezes de 35, 40 anos, de milhares de coisas que já aconteceram com ele. Então, ficam 2 cargas muito... Peraí que tá passando o caminhão do gás. Eu amo o caminhão do gás, gente. Amo. Ele, sempre que eu tô gravando, ele passa. Alô, donas de casa, né? Quem quiser comprar um gás aí, viu? Mas aí é o seguinte, então, quando você senta lá na sua mesa e a sua paciente senta, são 2 histórias carregadíssimas. Então, de um lado, você, como profissional, estudou, sabe o que acontece e tal, e de outro, o cliente ou o paciente ali pensando, será que isso vai doer? Será que tem medo? Ele pensa outra coisa. Então, tá 2 pessoas dialogando de forma diferente, entende? Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí quanto a essa questão das objeções que a gente estava falando. E uma coisa que eu até iniciei, que eu queria exemplificar, que é o cuidado que o profissional da estética tem que ter ao divulgar notícias que acontecem na mídia. Por exemplo, recentemente, nós tivemos uma notícia de eu não sei se eu posso chamar ela de esteticista ou de profissional da estética, porque eu não sei o nível de estudo dela, né? Qual que é o tipo de graduação, mas uma pessoa que fazia procedimentos estéticos e ela injetava silicone industrializado no bumbum da paciente e fechava esse orifício com cola Super Bond. Super Bond. É de rir, não é? Eu sei, gente. Pra gente chorar para não rir. Mas, assim, então... E aí, isso foi difundido e massacrado já na mídia. Vocês, às vezes, né, não viram, porque às vezes não estão tão... Eu sigo muita página de universo feminino e tudo. Mas acontece muito escândalo disso. Teve aquele cara lá, o Dr. Bumbum também, não teve uma coisa assim? Um cara que morreu, gente. Teve o Dr. Bumbum, teve aquela mulher que matou a outra lá, que aplicou um trem, a mulher morreu. E aí, o que eu vejo? A profissional da estética, na hora de querer passar uma informação para cliente, ela vai lá e escancara no Instagram dela assim: cuidado, é um absurdo isso que acontece. O que a profissional da estética, tudo bem, ela quer informar o cliente dela, eu entendo. Só que ela está gerando um medo maior ainda. Entendeu? Sabe um exemplo muito bom disso? É que, por exemplo, isso é um problema porque a profissional da estética está falando e tem muito cliente, muitas pessoas, né, muito paciente, como você falou, que não entendem praticamente nada, entendeu, de estética. E aí é que nem quando a pessoa está lá no sofá dela e passa uma notícia que o avião caiu. A pessoa fica morrendo de medo de... A Marina. A pessoa fica morrendo de medo de voar em aviões em geral, entendeu? Isso é uma coisa, assim, que é complicado. Eu sou um exemplo vivo disso, gente. Vivíssimo. Vocês estão olhando para uma pessoa que ando de avião, morro de medo, mas ando porque preciso, obrigada. Vou dopada em algumas ocasiões, mas... E quando eu penso, assim, que pode acontecer alguma coisa, quando vem um pensamento, eu vou de ônibus. Entendeu? Mas é exatamente isso. Então, assim, por exemplo, se eu ver Agora, olha para você ver como é que é louco a cabeça da gente, né? Se eu ver, Deus que me perdoe, mas se eu penso assim, eu vi um avião caindo hoje, eu falei, estatisticamente agora é tranquilo viajar de avião, não cai 2 aviões.
Faz sentido, é muito difícil cair um perto do outro, né? Agora, quando tem muito tempo que não cai, aí eu fico, pode ser que Vai seja o ser na meu, minha né? vez. Aí, entendeu? Então, assim, olha pra você ver como é que é a cabeça da pessoa. A Azul, a Gol e a TAM já me perderam várias vezes como cliente, porque eu tenho muito medo. E aí, pô, cara, eu tenho o benefício de voar por causa do meu irmão e assim, não vou, porque eu encasqueto e não vou, entendeu? Então, não viajo sozinha, um monte de medo de viajar sozinha. Então, assim, essa questão dessa objeção do medo do cliente, ela eu acho que ela é o que vai dividir, realmente, se ele vai comprar ou não. E na estética, principalmente. Igual você mostrou com sua mãe, né, Davi? Ô mãe, faz um botox aqui, porque tá barato. Olha pra você ver como é que é louco. Você falou, porque tá barato. Se você falou que tá barato, é porque você tá comparando com alguma coisa, não é? Uhum. E o engraçado é que quando eu disse, olha aí, ó, mãe, tá barato. Ela falou, nem de graça eu faço, entendeu? Assim, tipo, Vixe, ela que tem ela tem tanto medo medo mesmo, que, ela né? tem tanto medo que, assim, não importa o preço pra ela. Tem que tentar convencer a pessoa. Tem gente que segue a gente nas redes sociais, ela já é nosso seguidor, ó, ela já é nosso cliente, ela já conhece nosso trabalho, então, claro que na rede social a gente também vende. Falar que não é mentira. Vende também. Mas, assim, de uma forma diferente do que só colocar um preço no post, tá? Não é isso. Vender não é isso. Pôr o preço no post é chutar. Aí eu vou chutar aqui e vou ver o que vai dar, né? Tipo, eu vou lançar aqui vou lançar essa capinha aqui e vamos ver se vai dar certo. Então, isso é chutar. Agora, a gente vende também, mas a rede social está aí mais para informar, para educar esse cliente do que qualquer outra coisa. Eu fiz um post recentemente na minha rede social falando sobre do xixi. Aí eu fui até meio criticada lá, tipo, uma menina que falou que você não sai pelo xixi, acho que acho que ela entendeu que eu falei que a gordura sai. Eu não sou profissional desse tempo. Eu lá sei se a gordura sai. Eu sei que não sai, né? Mas eu sei que não sai, mas eu quis dizer o seguinte: que eu vejo muito assim, ó. Gente, eu sigo mais de 6 mil profissionais da estética. A minha timeline é só de estética. Não tem outra coisa. Eu não tenho outra rede social. A minha rede social da vida é o Divano. Então, assim, e eu não deixo de. Porque tem muita gente que fala assim, você tem muito número de seguidores seguindo. Azar. O que eu quero é ter muito mesmo, porque eu quero conhecer cada vez mais o que elas estão fazendo. E assim, eu sigo 6 mil e o que eu mais vejo são posts assim, ó. A pessoa fala assim, olha minha... Aí tem um meme, né? Geralmente tem um memezinho. Aí vem assim, olha minha cara quando a cliente fala, pergunta se a gordura sai pelo xixi. E aí tem a carinha lá da gordura sai pelo xixi. E aí aquela carinha, aquele meme, tipo assim, debochado, né? Tipo, E aí eu entendo que às vezes você faz esse ponto para outra profissional. Só que, peraí, até comentaram isso lá no meu post. Esses tipos de post ironizando, eles são para outras profissionais. Mas aí eu te pergunto, a sua rede social, ela é para quem? É para outra profissional ou ela é para a sua cliente? Porque assim, que a sua cliente que está vendo aquilo ali, ela vai olhar e falar assim, peraí, ela está debochando de mim? Então, tchau para É você. tipo uma arrogância, né? É uma arrogância demais. É a Com a mesma coisa cliente. que... É a mãe É uma arrogância com a cliente, né? Quando ela vê isso, ela com se a sente tipo assim, cliente. Ela tá olha dizendo e que eu fala... sou burra? É a mesma coisa eu chegar aqui e falar alguma coisa, por exemplo, lá no divã de marketing, por exemplo, e falar assim, olha a minha cara quando você coloca, tipo, fazer um meme. A cara Uhum, quando você coloca o preço no post, aquela carinha debochada. uhum. O que eu tô falando? Pô, o meu seguidor, as minhas alunas, elas não sabem isso. Eu não posso ironizá-las porque elas não sabem de uma coisa, né? Isso é muito passa uma arrogância absurda. Uhum. Eu penso o seguinte, quando alguém não sabe alguma coisa, a gente não pode passar com teor de arrogância, a gente tem que instruir essa pessoa. Eu poderia muito bem chegar aqui e falar assim, vocês não sabem que não pode colocar preço no post? Pelo amor de Deus, que mundo que vocês vivem. Ok, mas não é arrogante?
É arrogante. Agora, o que eu faço? Qual que é o meu dever aqui? É explicar por que você não pode colocar. A faculdade não ensinou, o curso livre não ensinou, ninguém ensinou. Ela está fazendo porque ela tá fazendo o melhor que ela consegue. E aí vem um profissional da área e vira para ela e fala, olha, não é legal fazer assim, muda o jeito, porque vai dar certo. Entende? Então, eu já vi post assim de... tem um post clássico, muito clássico, assim, que é tipo um motorista de ônibus, quando, não sei na cidade, assim, na cidade de vocês, quando entra, assim, aí tem lá assim, proibido falar com o motorista. Tem escrito em cima do motorista. E aí tem uma plaquinha assim, proibido perguntar se drenagem linfática emagrece. Pô, só que a gente não sabe. Ela vê uma foto de antes e depois, de uma drenagem. A menina tava inchada, de repente ela parece magra. Na cabeça do cliente, o que tá? Ou esse trem emagrece. Não é emagrece, é desincha. Só que ele não sabe isso. Então, pô, a profissional da estética tem tanta conteúdo que ela podia passar, é infinito. É infinito. O conteúdo para passar na rede social é infinito delas. Vou te falar que... Mas aí também não adianta se ela for chegar com arrogância, né? Mesmo que seja voltado para outros profissionais da estética, isso vai piorar a visão que a cliente tem dela. Daí, Marina, e voltando para a questão da abordagem de preço, imagina aí que chega uma cliente perguntando lá o preço, nos comentários, ou então perguntando como funciona. Assim, isso necessariamente quer dizer que ela teria que fechar com a pessoa, ou seja, se ela despertou um interesse ali, 100% de chance dela fechar, e se ela não fechar, isso é culpa da profissional da estética ou não é? Nem sempre todo mundo fecha. A boa pergunta é essa. Quem dera se todo mundo que entrasse dentro das lojas comprassem, né? As lojas milionárias. Não. Cada uma tem um momento de compra, né? Às vezes a pessoa tá... A gente tem que enxergar o cliente como se ele estivesse num funil. Imagina funil de um coador de café, né? Que é mais fino embaixo e grossão em cima. Então, nesse funil que a cliente anda, tem gente que está no momento de compra e tem gente que não. Assim, ó, o funil aqui, ó. Tá vendo? Então, tem gente que está aqui em cima, ó. Nossa, é difícil fazer assim. Tem gente que está aqui em cima. As pessoas que estão aqui em cima, elas estão perguntando o preço, elas estão querendo saber sobre o procedimento, elas estão tirando uma curiosidade delas. Então, nem sempre, né? Claro, óbvio que não. Existe uma estatística na venda que de cada 10 pessoas que te perguntarem alguma coisa, uma vai fechar. Uma em cada 10. Então, por exemplo, quem é corretor de imóvel, quem vende carro, eles falam, eu tenho que atender 10 clientes para vender para um, estatisticamente falando. Então, nem sempre é problema da profissional da estética. Porque, pô, eu dei maior atenção para ela, eu ajudei ela, eu falei com ela e tratei ela igual deveria tratar e ela não comprou comigo. É normal. Mas você não pode deixar essa cliente sem uma resposta adequada, porque você está achando que ela não vai comprar de você ali agora, porque ela não compra hoje, mas ela compra amanhã. E é como se fosse a gente brinca nos termos bancários, aí eu vou voltar lá na minha época do banco. Nos termos bancários, a gente falava muito sobre colchão financeiro. Um colchão. Imagina um colchão gordinho. Então, o povo bota debaixo do colchão dinheiro. A gente falava muito colchão de acordo. A gente falava muito o termo colchão de acordo. Imagina um colchão. Então, o cliente vem, pergunta, ele entra debaixo do colchão. Quem está em cima do colchão é quem está comprando comigo. Ou seja, quem está deitado na minha maca. Né? Aí vem uma cliente, pergunta o preço, ela entra para debaixo do colchão. Aí essa sobe mais um pouquinho, entende? Então, quanto mais o seu colchão estiver inflado de pessoas que você responde, melhor é a sua venda lá na frente. Porque ali você vai estar cativando o cliente. Se você entra, por exemplo, hoje, numa loja para pesquisar o preço de uma televisão, mas não necessariamente você compra. Mas amanhã,
Aí você já sabe que lá tem a televisão, aí já vai gerando aquele conhecimento, né? E aí amanhã você pesquisa de novo, aí uma hora você compra, tá? Então, isso é tão simples. Olha para você ver a diferença é igual a profissional da estética. Para ela é tão simples colocar uma agulha aqui e enfiar aqui. E para mim é tão simples enxergar o caminho do cliente que eu enxergo perfeito. E eu acredito que vocês também. Eu enxergo perfeitamente o cliente seguindo esse caminho. Então, por exemplo, o cliente veio e me perguntou o preço. Aí eu respondo só o preço. Ele vai pegar o preço da cabeça dele e vai sair comparando aí no mercado com outros preços. Agora, o cliente veio e me pergunta o preço. Eu trato o cliente bem, eu respondo bem para o cliente, eu tiro dúvida. Primeiro, eu coloco dúvida na cabeça deles para eu tirar, porque o cliente não vem com dúvida. Então, eu coloco as dúvidas na cabeça dele para poder tirar a dúvida. Eu sou a melhor profissional naquela hora ali que eu estou respondendo ele. E aí, ele pode não comprar comigo hoje, mas amanhã, quando ele começar a comparar preço para fazer compra ou alguma coisa, ele vai lembrar de mim, porque fui eu que dei a maior carga de conhecimento para ele. Sim, então, tem que educar o cliente. Aí que eu falo que eu vejo muito claro isso, é o seguinte: o preço para B, para A, para B, para C. Aí ele vai no que é o mais barato, porque ele não tem nenhum outro nível de comparação. Agora, se ele vira e fala assim, pô, eu perguntei o preço para aquela menina lá da clínica tal, nossa, ela me atendeu tão bem, ela me tratou tão bem, ela me tirou um monte de dúvida, ela me deu conselho, eu vou voltar nela. Você se torna uma lembrança muito forte. Quando a gente passa o conhecimento para uma pessoa, a gente se torna uma lembrança muito forte para ela. Então, jamais, assim, te chamaram 10 pessoas, comemore como se você estivesse fazendo uma venda. Porque são 10 possíveis novos clientes, não agora, lá na frente. E aí, quando eu falo esse lá na frente, vai chegar uma hora que o lá na frente vai ter um tanto de gente. E aí, você vai ter, né, vai ter um monte de gente para atender de forma lucrativa e sem ficar brigando por preço, entende? Então, assim, o que acontece é um certo resumo. Quando você coloca um preço no post, você expulsa dois tipos de clientes. Assim, tem tanto aqueles que já têm um certo interesse, mas estão curiosos pelo preço, e quando você diz o preço, a pessoa não vai querer mais saber. Pronto, ela já sabe, você já deu o que ela quer, então ela vai embora. Então, ou ela vai fechar lá ou vai embora, mas assim, você não tem muito mais como falar para ela para convencer ela a comprar. Não tem mais argumento para você fazer, porque você já deu a resposta final que ela queria. E tem também aquelas pessoas que, como minha mãe, que assim, não faz ideia do que o Botox pode fazer, enfim, que ela não tem ideia disso, como pode ajudar ela, e só pelo preço ela já é espantada do negócio. Quando ela vê se custa, sei lá, 300, 400, 500 reais, então ela já, não tenho dinheiro para isso e pronto. Ela nem pensa nas possibilidades, qual a ajuda que aquilo vai dar para ela, entendeu? Então você expulsa tanto aquele cliente que já tem um certo interesse, e vai perguntar o preço, mas aí ele acaba nem perguntando, nem conversando com você. Tanto aquele cliente também que ainda nem sabe que quer ou que precisa do procedimento, e quando você fala o preço, ele às vezes já é expulso de lá pelo próprio preço. Entendeu? Já vira um problema para ele. Ele não vê nenhuma vantagem. Exatamente isso. E assim, eu gosto muito assim, de usar um exemplo, com o negócio de namorado, de noivo, de casado, porque é bem simples, porque é um relacionamento, né? Quando você se relaciona com outra pessoa, é um relacionamento, e a venda é um relacionamento. Então, você, com a sua cliente aí na estética, é um relacionamento que você tem com ela. Por mais que eu não seja nenhuma exímia a conselheira amorosa, porque namoro desde os 13 anos a mesma pessoa, eu gosto muito de estudar o comportamento humano. Porque se eu cair na pista, meu filho, acabou. Sem nem o que faço. Que meu marido não escute isso. Porque eu passo para ele que eu sei, né? Eu tenho que me garantir, né? Mas é o seguinte, eu gosto muito de estudar o comportamento humano, PNL e tal. E a questão da venda é como se fosse um relacionamento que você quer construir com alguém. Então, para e pensa. Tá passando uma pessoa na rua que você gosta, e aí você quer puxar um assunto com ela, você não sabe o que fala com ela.
Aí você quer puxar um assunto. Aí as perguntas clássicas são: quantas horas? Tipo assim, um exemplo. Quantas horas? Você quer iniciar um diálogo, você pergunta para a pessoa a hora. Quantas Se horas? você responde a hora de imediato para ela ali, quantas horas? 10 horas. A pessoa vira e fala: obrigada, tchau, vai embora. Acabou a conversa. Não tem conversa, né? Agora, deixa eu te falar, quantas horas? 10 horas, esse relógio seu é bonito. Aí pronto, aí você engata um diálogozinho ali, entendeu? Então, é exatamente isso, assim, é claro que, gente, essa cantada é péssima. A cantada das horas. Mas assim, você pode ser até mais brutal e fazer uma analogia na questão de o preço. Quando você fala o preço para a pessoa, e você diz, custa R$ 1.000, ela pode aceitar e pronto, vocês meio que fecham ali o negócio e tal. É como se você estivesse pedindo ela em namoro, enfim, pedindo para ficar com ela. Então, tipo, se você chega já direto para a pessoa que não te conhece e diz, quer namorar comigo? Então, beleza, a pessoa vai dizer sim, ou não. Mas é muito improvável que ela diga sim, entendeu? Então é difícil dela querer fechar esse negócio com você. Então você tem que meio que cantar a pessoa primeiro antes de pedir ela em Tem um namoro. exemplo, um exemplo aqui, vou usar um exemplo aqui bom para as meninas aí, para elas entenderem. Bem assim, deixar bem exemplificado isso, mas pensa uma boate, tá? Uma boate com lista na porta. Aí lá nessa boate só tem homens, ou você, vamos supor, você é um homem, vamos dar um exemplo aqui, você é um homem e tal, e que tem interesse em mulheres, e aí tá lá um monte de mulher naquela boate, só tem mulher, tá? E aí tem aquela tanto de lista de telefone das mulheres e nome, olha só. E são mulheres que você sabe que são solteiras, tá? Então, na boate, são mulheres solteiras que deixaram o nome e telefone. Você, como homem solteiro, vira e fala assim, bom, se são mulheres solteiras, em idade média de 30 anos, 35 anos, estão querendo casar. Vou começar a passar um WhatsApp para elas, perguntando se elas querem casar comigo. É a mesma coisa. Quando o cliente... de Quando a profissional 600 chama pessoas que você mandar mensagem, 580 vão te perguntar se você tá louco, né? As outras que sobrarem estão um pouco desesperadas, elas já estão indo na balada com o vestido de noiva na bolsa, mas assim, já leva o vestido, né? Qualquer coisa já engata ali. Mas as outras que sobrarem vão querer entender por que você está falando aquilo. E é a mesma coisa quando a gente coloca o preço assim, de cara para a pessoa, é que você está chamando. A venda é um relacionamento. Você não compra sem relacionamento. Até mesmo, gente, aquelas compras que a gente faz na gôndola do supermercado, tipo o Babalu, que tem lá na porta do caixa, assim, você passa e pega, aquela compra de impulso, você fala, deixa eu comprar esse. Você pensa que aquela compra não tem relacionamento, mas tem. Você já viu propaganda daquilo, você já viu alguém mascando chiclete, alguma coisa você já viu daquilo ali. Por isso que supermercado faz degustação quando o produto vai entrar. Quem nunca foi no supermercado na vida e degustou bastante lá? Porque lá tinha vários produtos em degustação. Via, champanhe, não sei o quê. Inclusive, eu já fui na degustação de champanhe, saí bêbada do supermercado e não foi legal. Mas, assim, comprei coisas que eu não precisava, porque eu estava meio tonta por causa do trem. Mas, assim, então, pensa bem. Quando o supermercado faz essa degustação, ele quer que você experimente o serviço para manter um relacionamento para então fazer a compra. Então, não existe nenhuma compra no mundo que não tenha relacionamento. Todas têm. E aqui, agora, para finalizar, Marina, uma pergunta que é muito importante também. Quando vem um cliente demonstrando interesse, perguntando como é que funciona o procedimento e tal, como que você acha que deveria ser a abordagem com ele para aumentar a chance da venda ocorrer? Que eu deveria falar logo o preço? Aquela coisa que você falou lá, se o cliente vier perguntando o preço, eu chamo ele por direct, e depois disso, o que acontece? Então, eu chamo ele para o direct, a primeira coisa, né? Porque a partir do momento que ele me fez alguma pergunta referente ao meu procedimento, quer dizer que ele está em alguma fase daquela que eu mostrei, né? Do que a gente chama de funil. Ele está numa fase dessa. Eu não sei qual. Então, eu tenho que cativá-lo com
como cliente de verdade. E aí você chama ele no direct, principalmente quando ele pergunta preço, eu desvirtuo da palavra preço. Então, eu sempre pergunto se a pessoa já fez aquele procedimento. Por quê? Porque eu quero entender qual é o grau de conhecimento que a pessoa tem daquilo. Por exemplo, às vezes ela fala assim, não, eu nunca fiz. É porque eu já ouvi falar. Ou ela fala, eu já fiz. E quando a pessoa já fez, é bom a gente entender qual foi o grau de satisfação ou de insatisfação que ela teve com aquele procedimento também. Então, aí, nós temos duas questões que a gente precisa de analisar. A primeira questão é, eu desvirtuo a pessoa só do preço. Do conceito de preço. Né? Hã? De ficar perguntando preço e tenta levar ela para as outras informações. Né? Isso. E a outra questão é que eu conheço esse cliente e vou entender qual que é realmente a necessidade dele. Feito isso, né? Então, por exemplo, a primeira pergunta é, você já fez esse procedimento antes? E aí a pessoa vai falar sim ou não. Se a pessoa pergunta sim, a gente precisa de entender qual foi a experiência com ela com o procedimento. A pessoa fala que não, a gente tem que entender o que ela espera daquele procedimento. Então, por exemplo, fui perguntar de uma limpeza de pele. Nunca fiz. Tá, você nunca fez limpeza de pele, mas o que você espera desse tratamento? O que você acha? Porque às vezes, olha só, tem muito, gente. A pessoa pergunta, ela não acha estranho isso que eu vou falar, mas isso acontece. Às vezes a pessoa quer perguntar de uma limpeza de pele, mas que quando, na verdade, ela não é uma limpeza de pele, ela quer um outro trabalho mais profundo. Por exemplo, às vezes ela quer um peeling, mas ela está falando limpeza porque ela não conhece a palavra peeling, ela não sabe o que é um peeling. Então, vamos supor, ela acha que a limpeza de pele vai sanar dela o problema de mancha, que vai sanar dela o problema de expressão, quando na verdade não. Então, eu estou colocando limpeza de pele, que é um serviço bem, bem básico, né? Então, a gente tem que entender qual é a verdadeira necessidade do cliente ali. Feito isso, essa primeira coada do cliente, eu solicitaria aí o WhatsApp dela e não passaria o meu WhatsApp. Eu solicitaria o WhatsApp. Você poderia me passar seu WhatsApp para eu te passar maiores informações? Porque aí, a partir do momento que você tem o WhatsApp dessa pessoa, a partir do momento que ela está dentro ali de um ambiente onde você domina mais, né? Que é no seu próprio telefone, aí você consegue ter um relacionamento maior com ela e logo você consegue fazer vendas para ela. Então, assim, basicamente é isso, né? Então, é interessante disso você saber como que é o que o cliente tá, enfim, se ele já fez ou não. Porque eu imagino que tem muitos que já fizeram, mas, por exemplo, não gostaram do resultado ou não tiveram resultado. Então, a sua forma de conversar tem que ser diferente. Porque pensa assim, vamos dizer que na primeira vez que o cliente fez, chegou uma profissional da estética e falou: você vai ter isso, se você fizer esse procedimento. Aí a pessoa foi lá e fez e não teve o resultado. Então ela meio que desconfia do que a pessoa falou. Se você chegar falando mais ou menos a mesma coisa, dizendo, se você fizer esse procedimento, você vai ter isso, ela vai sentir como se fosse a mesma conversa, que ela vai estar sendo enganada e que não vai ter o resultado. Tá só batendo o mesmo papo, tá batendo o mesmo papo, assim, a mesma coisa. Ela vai lembrar da conversa que ela teve com a primeira profissional e do resultado que ela não teve. Então, por causa disso, você tem que entender bem a situação do cliente, você tem que saber ver qual o nível de consciência, o que é que ele sabe sobre aquilo, para você poder conversar da maneira certa. Se você quer, por exemplo, se você descobriu que não deu certo o procedimento para ele, então você vai ter que perguntar o que foi feito, quantas sessões foram feitas, aí você vai ter que explicar por que não deu certo, enfim, tem que dar um jeito de quebrar esse medo do cliente de não dar certo de novo. Entendeu? Então, Marina, a hora certa de falar o preço seria quando a pessoa te chama já no privado do Instagram ou no direct, ou então ela vai no WhatsApp contigo? Qual que seria a hora certa? Então, a hora certa você pode até falar no direct lá do Instagram,
Mas antes, você precisa esclarecer esse nível que a pessoa tem de conhecimento do seu produto. Eu não respondo preço sem antes passar o mínimo de valor para o cliente. Então, é no direct do Instagram, é no WhatsApp, é pessoalmente. Aí não importa. A gente tem que entender o seguinte: qual é o momento que você vai conseguir passar um valor para o cliente? Eu consigo passar o valor para o cliente no Instagram, passando uma mensagem para ele? Ok, fale o preço ali. Mas antes, entenda esse cliente. Quem é ele, por que ele está ali. Entender esse cliente é o primordial. Se a gente não entender esse cliente, nós vamos deixar esse cliente embora com dúvida, nós vamos deixar esse cliente fazer procedimento em outra clínica estética. Porque ele vai perguntar com a gente e vai acabar fazendo com outra pessoa. Entende? Então, a hora certa é a hora que você consegue passar o valor. E como que você consegue passar o valor? Perguntando. Numa guerra, a gente vence quem tem mais perguntas. Então, quando eu disse isso aqui no DivaCast passado, e eu falo hoje de novo, você nunca pode deixar ponto final no seu diálogo com o seu cliente. Sempre você tem que fazer uma pergunta final para que instigue um diálogo. Né? São as perguntas que vão instigar diálogos. Isso, vão ser as perguntas que vão instigar um diálogo com o meu cliente. Se eu deixar um ponto final, quem deixa é ele. Você deixa a pergunta. Então, eu respondi sua pergunta? Agora eu vou te perguntar. Sim. Então, tipo assim, a pessoa tem... Só resumindo, a pessoa tem que, primeiro, ter bem esclarecido qual é o benefício daquele tratamento, o que é aquele tratamento, resolvido as dúvidas da pessoa, se dói, se não dói, quanto tempo que demora, quantas sessões, né? E aí depois ela passa o valor, depois que já tiver esclarecido tudo isso na cabeça da pessoa. É isso que você falou? Isso, exatamente. Você tem que saber o mínimo dessa pessoa para você, então, passar o preço para ela. Só passar o preço, ela vai sanar com o preço e vai embora. Agora, tem uma coisa que eu acho que é muito interessante a gente colocar aqui, mas como esse DivaCast aí já tem um tempinho, a gente pode colocar para a próxima semana o que a gente falar com as profissionais, o que é objeção do cliente, né? Porque às vezes essa palavra é muito nova, essa palavra é muito comum para a gente no marketing, né? Mas para elas não é tão comum assim. E o que é objeção, né? Objeção são as dúvidas que existem que vão fazer o seu cliente não fechar vendas com você. Basicamente é isso. São as dúvidas que o seu cliente vai levantar na cabeça dele lá, ele mesmo levanta a dúvida, ele mesmo responde a dúvida e ele mesmo vai embora. Então, isso são objeções, são as objeções que fazem a gente não vender. E na era da internet, objeções são matadas ou alimentadas de uma forma muito rápida. Você lê um post, você lê um texto e ali você tira suas conclusões conforme a sua carga histórica de vida. Lembra que eu falei que quando você senta para fazer a anamnese, vem uma carga histórica toda e que vai culminar ali no papel que você vai fazer para o cliente, né? Na sua anamnese. A mesma coisa o seu cliente. Quando ele lê um post seu, quando ele vê um procedimento seu, vem uma carga histórica que vai chegar até ele para ele criar as dúvidas dele, como a mãe do Davi. Cria a dúvida. Dói? Não dói? Isso mata? Isso vai me deixar aleijada? Isso vai resolver? Peraí. Restante. E aí, para o próximo DivaCast, eu quero deixar esse entreaberto aí. E a gente também acaba pedindo as meninas também para mandar perguntas para a gente sanar aqui, né? E tem várias perguntas. Mas eu quero falar sobre essas objeções e uma pesquisa que eu fiz no Google que mostra o seguinte. Acho que eu cheguei a falar com o Ian, mas a maior dúvida que a mulher tem quanto ao procedimento estético é uma dúvida. E ela é a mais pesquisada na internet. Que eu acredito que você sabe qual é, porque eu até compartilhei com você. Funciona? A pergunta que elas fazem no Google é: procedimento estético funciona? Isso daí é a maior pergunta que tem de estética no Google. Lembrando que o Google
ele é uma plataforma de pesquisa, né? Então, as pessoas vão pesquisar isso lá, tá certo? Uhum. Então, eu quero deixar isso aí para o próximo DivaCast, para a gente poder falar sobre isso. Por que a mulher pensa isso, né? Por que a mulher pensa, será que procedimento estético funciona? E isso aí pode estar matando a sua venda e está deixando você vender menos porque o seu cliente não acredita no produto. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para fechar. Na hora que você vai conversar com o cliente, você tem que ter paciência. Vence quem tem mais paciência para retirar mais dúvida e responder mais perguntas antes de tentar fechar a venda. Deixa eu dar um exemplo. Exatamente. Eu estava fazendo um trabalho para a faculdade que eu precisei falar com corretores de imóveis para perguntar informações sobre 10 apartamentos diferentes. E vocês imaginam como eu sofri, porque eu chegava para falar com eles e eu fazia uma pergunta: qual é o andar? Aliás, fazia uma pergunta simples assim: qual o andar? Quantos metros quadrados tem? Por exemplo, quantas vagas de garagem tinha? Era uma coisa assim. E a pessoa já chegava dizendo: ah, você quer marcar uma visita? Quer vir aqui ver como é e tal? Você quer O saber como agendamento. quer fazer um agendamento? A pessoa não se importa de tirar minhas dúvidas. Eu bloqueei um monte de corretor porque eles não paravam de me ligar e estavam enchendo o saco. Eles não queriam responder minhas dúvidas. Eles só queriam vender, entendeu? E foi um saco. E agora eu vou dar um exemplo de um que deu muito certo. Foi com um cara que eu tava falando aqui atrás do escritório. E eu fiz umas perguntas para ele. Ele me respondeu bem direitinho antes mesmo de perguntar, de pedir para marcar um dia para visitar. E agora tá bem mais claro as dúvidas que eu tinha, é muito mais provável de eu querer fechar com ele, entendeu? O negócio é realmente, você tem que ser paciente, você tem que tirar todas as dúvidas do cliente, porque a própria dúvida que ele tem dentro da cabeça dele, que é se isso funciona ou não, vai sendo respondido ao longo das dúvidas que você vai respondendo. Então, se ele pergunta assim, ah, quanto tempo demora, quantas sessões precisa, às vezes você nem prova para ele que funciona, mas só de você estar tirando essas dúvidas para esse cliente, a pessoa já vai ficar claro na cabeça dela, ah, deve funcionar assim. Então, quando ela começa a entender mais sobre o assunto, como que funciona, enfim, ela vai confiar mais, ela vai acreditar mais que isso vai funcionar com ela, entendeu? Então, É tem que ter exatamente isso. paciência. Vence quem pergunta mais. Por isso que criança vence no final. Ela pergunta muito. Tira a paciência dos pais. Tá aí, Entendeu? É pessoal. Então, basicamente isso. esse foi o segundo episódio do DivaCast sobre qual a hora certa de falar o preço. Então, muito obrigado por você que assistiu e acompanhou a gente até aqui. E até o próximo episódio. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.